Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós, que sejamos gratos pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Sempre é uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, conversando, um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo. E dando continuidade, às leituras, ao trabalho que nós estamos fazendo de leituras do livro Fonte Viva. Essa semana os mentores separaram para nós a lição número 74, chamada Quando a Luz, baseada numa passagem do apóstolo Paulo, que está na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, onde o apóstolo diz assim: o amor do Cristo nos constrange. Então, como a gente sempre faz, a gente vai fazer a leitura completa da lição e depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela. A lição ela começa assim: quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Não há mais lugar dentro dele para a adoração improdutiva, para a crença sem obras, para a fé inoperante. Algo de indefinível na terrestre linguagem transforma-lhe o espírito. Categoriza a massa comum por desajustado. Entretanto, o aprendiz do Evangelho, chegando a essa condição, sabe que o trabalhador divino, como lhe ocupa as profundidades do ser, renova-lhe toda a conceituação da existência. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que representava a meta a atingir é o roteiro errado que ele deixa ao abandono. Torna-se criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. A voz do mestre, persuasiva e doce, exorta-o a servir sem descanso. Converte-lhe a alma num estuário maravilhoso, onde os padecimentos vão ter buscando arrimo e por isso sobe a constante pressão das dores alheias. A própria vida física figura-lhe um madeiro em que o mestre se aflige. É-lhe o corpo a cruz viva em que o Senhor se agita crucificado. O único refúgio em que repousa é o trabalho perseverante no bem geral. Insatisfeito, embora resignado, firme na fé, não obstante angustiado, servindo a todos, mas sozinho em si mesmo segue, estrada fora, impelido por ocultos e indescritíveis aguilhões. Esse é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange, na feliz expressão de Paulo. Vergasta-se a luz celeste por dentro, até que abandone as zonas inferiores em definitivo. Para o mundo será inadaptado e louco. Para Jesus é o vaso de bênçãos. A flor é uma linda promessa onde se encontre o fruto maduro, porém é o alimento para hoje. Feliz daqueles que espalham esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo, que suam e padecem dia a dia para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor. Essa lição é uma lição muito bonita e muito inspirada, de Emmanuel, através dessa passagem de Paulo, porque ele fala, e a gente já conversou um pouco sobre isso em algumas lições, sobre o nosso momento do despertar para as coisas do bem, que mais cedo ou mais tarde acontece para todos. Às vezes a gente tem dúvida, muita dúvida sobre isso, porque não só sobre nós, mas também sobre as coisas e as pessoas que estão à nossa volta. Às vezes a gente assiste coisas que pessoas fizeram umas com as outras, que a gente vê as pessoas, por exemplo, mergulhadas ainda muito na maldade, na maledicência, e a gente se pergunta do porquê daquilo, né? Se aquilo tem volta, porque às vezes acontecem coisas assim, ao nosso julgamento, tão cruéis, né? Tão assim fortes, que muitas vezes a gente fica se perguntando aonde está o amor de Deus, né, naquela pessoa ou naquela situação. E essa lição ela vem nos lembrar de que esse momento é um momento momentâneo, de que mais cedo ou mais tarde todos nós um dia temos esse despertamento. Então até mesmo aquela pessoa que hoje ela, digamos assim, vive na maldade, é um estado transitório. Ela não vai ser assim para sempre. Mais cedo ou mais tarde vai chegar o momento de se despertar para ela, para as coisas do bem. E é isso que a lição fala. Mas aí é uma coisa importante que a gente também tem que refletir. Quer dizer que, de repente, a gente tem esse despertar e aí a gente já vai começar a criar asas nas nossas costas, a gente vai virar anjo? Não, muito pelo contrário. O caminho ele é muito longo, ele é muito árduo, é um caminho sacrificante, que muitas vezes, ora, a gente vai conseguir seguir bem por eles, como outras horas a gente vai se sentir, digamos assim, meio desanimado,
e talvez não seguir esse caminho como a gente deveria. Muitas vezes a gente vai acabar se desviando desse caminho. Essa lição ela acaba chamando muita atenção e ela acaba complementando um pouco sobre o capítulo 18 do Evangelho, né, muitos chamados e poucos escolhidos, onde a gente fala muito sobre isso, né? Os chamados nada mais são do que essa correção de rota que a espiritualidade está sempre nos convidando a fazer, que ora a gente atende e ora não. Então, na verdade, não existem escolhidos, somos nós que nos escolhemos seguir, atender esse chamado ou não. O que acontece muitas vezes é que a gente acaba não atendendo esses chamados, a gente acaba se mantendo na mesma, digamos assim, nas mesmas atividades, nos mesmos afazeres, achando que aquilo é o caminho certo, ou porque a gente sente que tem algum benefício ali, né? Eu tinha uma palestrante uma vez que eu fui numa palestra, né? E eu achei muito interessante o exemplo que ela deu, onde ela falou assim: ninguém é viciado em dar martelada no dedão do pé, né? Porque e o que ela quis dizer com isso? Que assim, para gente que ainda se compraz, ou digamos assim, se deixa levar pelo mal, é porque para ele ali existe ainda algum tipo de benefício. Quando a gente de repente tem um vício, alguma coisa assim, fica muito mais fácil a gente compreender isso, por exemplo, quando a gente fala do cigarro, né? A gente sabe que faz mal, mas para aquela pessoa que fuma, naquele momento ela está tendo um ganho com aquilo. Então, naquele momento, esse ganho digamos assim, é o que traz, digamos assim, satisfação para aquela pessoa. Mais tarde, quando aquele cigarro começar a prejudicar o pulmão e outros órgãos, é que ele vai perceber que, na verdade, aquilo não era um benefício, aquilo era um malefício. Ele não era, digamos assim, visível no primeiro momento, ele foi se tornar visível depois. É o que muitas vezes acontece quando a gente ainda se deixa levar por esses caminhos que, num primeiro momento, pode trazer um certo prazer, uma certa satisfação, mas que lá na frente a gente vai ver o quanto isso nos prejudicou. Então, quanto antes a gente conseguir despertar para essas coisas do bem, mais dessas sensações, dessas sensações más e esses sentimentos ruins, a gente começa a se afastar e a gente começa a educar mais ao nosso sentimento, as nossas atitudes mais voltadas para o bem. Esse é o nosso objetivo, para a gente, aos poucos, trazer o benefício disso à nossa vida, que é a parte difícil, principalmente quando nós estamos encarnados. Espiritualmente também porque a gente sabe que quando a gente desencarna, a gente não vira anjo, a gente continua sendo a mesma pessoa que a gente é. A gente só não vai ter o corpo físico, mas as mesmas dores, os mesmos vícios, até o que nós temos de bom, né, as nossas virtudes, também os nossos efeitos, continua sendo do mesmo jeito, nada vai mudar. Então, quando a gente está desencarnado, também é difícil. E quando a gente está encarnado, como a gente está em volta da matéria, a gente tende a dar mais valor às coisas da matéria. Então, e ela, muitas vezes, essas coisas da matéria acabam nos levando a desenvolver mais paixões, né, a desenvolver defeitos ainda situações ruins na nossa vida, muitas vezes, que a gente acaba se deixando levar por isso, e para a gente fazer o caminho de retornar para isso, retornar para o bem, é muito doloroso e muito difícil. Mas como nós estamos falando, mais cedo ou mais tarde, todos vão trilhar por esse caminho do bem, porque como é lei divina, e a gente sabe, um dia todos nós seremos espíritos de luz, até aquele espírito mais difícil. Então, só por aí a gente vê que não, esse é, digamos assim, o destino de todos nós. Então, quanto antes a gente dirigir nossos pensamentos, os nossos caminhos, as nossas escolhas mais voltadas para o bem, melhor para nós. E aí, o Emmanuel começa a lição justamente falando um pouco isso sobre esse despertar. Quando a gente tem esse despertar para as coisas do Cristo. Ele começa a lição falando sobre isso. Quando ele diz assim: quando Jesus encontra santuário no coração do homem, modifica a marcha inteiramente. Não há lugar para dentro dele adoração improdutiva, para quem crença sem obras, para a fé inoperante. Algo indefinível na terrestre linguagem transforma-lhe o espírito. Categoriza a marcha comum por desajustado. Entretanto, o aprendiz do evangelho, chegando a essa condição, sabe que o trabalhador divino, como lhe ocupa as profundidades do ser, renova-lhe toda a conceituação da existência. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que representa o que representava a meta a atingir é roteiro errado que ele deixa ao abandono.
Torna-se criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. A voz do mestre, persuasivo e doce, exorta-o a servir sem descanso. Isso são exemplos de quando a gente começa a fazer essa nossa mudança. É lógico que, como nós estamos conversando, quando a gente começa a fazer essa mudança, não quer dizer que a gente vai fazer isso de pronto, mas a gente começa a caminhar, a ter exemplos como a fazer, a exercitar, né, vivências como essas que Emmanuel aqui está nos falando. Quando a gente muda, digamos assim, essa nossa visão, quando a gente começa a dar valor para coisas que antes a gente não dava, principalmente para essas coisas mais simples voltadas para o bem, aos poucos a gente vai mudando essa tabela de valores da qual aqui Emmanuel fala na lição. O que antes a gente fazia, que a gente sentia prazer, hoje para a gente não tem mais graça nenhuma. Os lugares onde a gente ia, que a gente se contentava, hoje a gente não passa nem na porta. As coisas que a gente fazia, as pessoas, até as pessoas que conviviam com a gente, hoje elas não convivem mais, porque nós fizemos essa nossa mudança, as outras pessoas ainda não, e isso é uma coisa também muito importante que a gente precisa ter esse discernimento. Cada um vai fazer essa mudança, vai virar luz mesmo, como a lição fala, no seu tempo próprio. E esse tempo é diferente de cada um. Cada um tem esse tempo para o seu despertar. Uns são antes, outros são depois. Uns serão nessa encarnação, outros serão na próxima, e outros na próxima, ainda na próxima, e por aí vai. Cada um vai ter esse momento. O que a gente deve fazer é respeitar o momento de cada um. Do mesmo jeito que hoje as minhas tabelas de valores, aquilo que eu acho que é bom para mim, que vai fazer bem, digamos assim, eu já tenho esse discernimento, eu não posso impor isso em relação ao próximo. Eu não, por mais que seja verdade, eu não posso impor essa verdade em relação ao outro, porque o outro tem um momento dele. Do mesmo jeito que foi respeitado eu ter o meu momento de despertar, e graças a Deus hoje eu já consigo seguir por um caminho melhor, então assim, graças a Deus. Mas do mesmo jeito que eu tive esse momento, digamos, respeitado, eu preciso respeitar o momento do outro. Isso é até um recado para nós que somos espíritas, porque a gente tem muito, a gente sabe os benefícios da doutrina, a gente sabe os benefícios, por exemplo, quando a gente adentra uma casa espírita, o quanto a gente é cuidado, o quanto a espiritualidade nos ajuda, do apoio, do amparo que a gente tem, e a gente quer naturalmente espalhar isso para as outras pessoas, como o trabalho de luz aqui que a lição fala. Porém, cada um tem o seu momento. Então, não adianta a gente pegar aquele familiar, aquele ente querido, amarrar ele e levar para casa espírita. Ele pode até ir no primeiro momento, num segundo momento, mas depois ele não vai continuar indo. Por quê? Não é ainda o momento dele. Então, cada um tem esse momento do seu despertar. Se nós conseguimos atingir o nosso, e hoje a gente já caminha já faz caminhos um pouco melhores, então que a gente possa continuar firme nessa caminhada. Mas a gente também deve respeitar o outro, o momento do outro, porque cada um tem esse momento. Então, a gente não adianta a gente impor isso. A gente, às vezes, quer muito impor a nossa verdade em relação às outras pessoas. E a gente, em vez de ajudar, em vez de ser luz e inspirar as pessoas do bem, o que, que a gente faz? A gente acaba causando desarmonia, a gente acaba causando discussões, a gente acaba causando até, às vezes, brigas, né? Então, às vezes, é um caminho que não adianta a gente impor nada. Não é assim que Jesus fazia. Jesus, quando ele ia nos lugares, e mesmo nos lugares onde ele, digamos, que ele via que a mensagem dele não produziria frutos, ele pegava a sandalinha dele, batia lá, tirava o pó e ia para outro lugar. Os livros que contam as histórias dos apóstolos, eles falam muito sobre isso. Então, Jesus, ele sabia, ele não ia pôr a verdade, por mais que ele sabia que a verdade estava ali com ele não ia impor isso a ninguém. Ele respeitava o momento de cada um. Quando ele via que a pessoa estava ali pronta para receber a mensagem, ou pelo menos para ouvir, ele estava ali pronto para passá-la. Agora, nos lugares, para as pessoas que ainda não estavam prontas, ele não perdia o tempo dele. Então, muitas vezes isso é conosco também. É respeitar o momento de cada um sem impor nada a ninguém. E uma outra coisa também que a gente precisa, assim, analisar esse momento que cada um possui, esse momento que cada um vai ter, que vai chegar, além da gente respeitar e a gente não impor, assim, nada a ninguém daquilo que a gente acha que é certo, a gente precisa lembrar que existem muitas dificuldades. E essas dificuldades afetam tanto as pessoas que, por algum motivo, por isso que elas não têm esse despertar ainda, como a nós também.
Então, não é porque a gente já procura seguir um caminho melhor que não vão vir os desafios, que não vão vir os problemas, e muitas vezes a gente vai se desviar um pouco desse caminho. E isso é algo que a gente precisa lembrar, e a gente vai até comentar um pouco mais à frente na lição. Então, é algo que a gente precisa estar atento. A gente sempre fala isso. Não é porque a gente é espírita, a gente tem um amparo da espiritualidade que a gente vira super-homem ou mulher maravilha. A gente precisa ter o nosso cuidado e a gente precisa estar atento a isso. Porque vão haver as fraquezas, vão haver as quedas, porque ainda fazem parte da gente. O que a gente faz com isso é que vai fazer a diferença na nossa vida. Então, continuando a lição, Emmanuel fala assim: converte-lhe a alma num estuário maravilhoso, onde os padecimentos vão ter, buscando arrimo, e por isso sobe a constante pressão das dores alheias. A própria vida física figura-se uma dele em que o mestre aflige. É o corpo que é a cruz viva em que o Senhor se agita crucificado. O único refúgio em que repousa é o trabalho perseverante no bem geral. Insatisfeito, embora resignado, firme na fé, não obstante angustiado, servindo a todos, mas sozinho em si mesmo, segue estrada fora, impelido por ocultos e indescritíveis aguilhões. Antes da gente caminhar para o final, é bom a gente fazer um pequeno comentário sobre esse trecho, e a gente vai ver no próprio Fonte Viva, tem uma lição que entra mais a fundo sobre isso. Muitas vezes, em muitos momentos, quando a gente faz essa mudança, como a gente conversou, as pessoas que estavam ao nosso lado, por não seguir mais os nossos preceitos, os nossos conceitos, aos poucos, até pela sintonia, essas pessoas acabam se afastando. E muitas vezes a gente se sente sozinho nesse trabalho. Isso a gente tem uma ideia um pouco, às vezes, na nossa família, principalmente quando a nossa família não compartilha dos mesmos preceitos, da mesma religião, e então muitas vezes a gente se sente sozinho nesse trabalho, né? Jesus também, né? Ele começou o trabalho dele sozinho, mas nem por isso, e aí a gente deve ter esse exemplo de Jesus em mente, nem por isso o trabalho deixou de ser feito. Estamos aqui há mais de 2000 anos conversando sobre os ensinamentos dele, porque ele conseguiu transmitir, e não só transmitir, mas ele vivenciou tudo aquilo que ele disse, né? Por isso que nós estamos aqui conversando sobre tudo o que ele fez, sobre tudo que ele disse, sobre todos os seus ensinamentos. Então, muitas vezes na nossa vida a gente vai se sentir sozinho também, porque muitas das pessoas de quem a gente gostava, de quem a gente tinha, digamos assim, uma afinidade, devido a essa mudança, elas não fazem mais parte da nossa vida. E muitas vezes a gente vai acabar se sentindo assim, mas nem por isso esse trabalho nosso deve ser, digamos assim, a gente deve desistir dele. É nessas horas que a gente deve continuar firme nele para que esse trabalho ele possa se fazer da melhor maneira. Eu vi essa semana uma expressão que eu achei muito interessante, quando fala que ela deu o exemplo, a pessoa deu o exemplo do vinho, né? Quando ela fala assim que o vinho ele pode ser, a garrafa de vinho ela pode ser tomado por todos, mas a taça é individual. Então é um pouco sobre isso, né? As pessoas compartilham podem compartilhar a mesma garrafa de vinho, porém as taças cada um toma na sua. Trazendo isso para o lado espírita, né? Cada um segue o seu caminho, né? Deus, Jesus, essa luz que nos cobre, ela está em volta de todos e todos podem usufruir disso. Quem e como vai usufruir disso depende de cada um. Então a gente deve fazer o nosso trabalho, porque aí entra onde um pouco, lógico, sem comparar com o que Jesus fez, entra um pouco o nosso trabalho de quê? De inspirar as outras pessoas a fazer. Não como a gente estava falando anteriormente no começo, da gente querer impor a nossa verdade em relação ao outro. É respeitar o tempo do outro. E quando a gente respeita, a gente está agindo como luz, como a lição fala, como Jesus fez. É com o nosso exemplo, são com as nossas palavras, mas principalmente com a nossa vivência, que a gente vai ajudar a pessoa a refletir, ajudar a pessoa a despertar. Lembra daquela passagem que Jesus ele falava sobre que não só dos exemplos que Jesus ele trouxe, mas principalmente daquilo que ele vivenciou, é, ele ele nunca impôs nada a ninguém, ele sempre fez ajudando as outras pessoas. Ele lembra que ele perguntava, né, que queres que eu faça, né? Ele sabia, né, quando ele queria lá, quando ele foi curar o cego, ele sabia que o cego precisava voltar a enxergar. E isso é um pouco como a espiritualidade faz com a gente. A espiritualidade, ela nunca fala para a gente, faz isso, faz aquilo. Percebam, sempre que a gente
quer algum toque, alguma orientação da espiritualidade, muitas vezes a espiritualidade ela nos faz perguntas. Ela chega e fala para a gente: olha, se você fizer isso, o que, que você acha que vai acontecer? Né? Por que, que isso ficou desse jeito? Por que essa situação acabou se tornando, ficando dessa maneira? Percebam que são maneiras que a espiritualidade faz com que a gente reflita sobre a nossa situação, para que a gente possa achar o caminho. Ela nunca diz faz aquilo ou faça aquilo, até porque se ela disser e a gente fizer, o mérito é dela. A gente não teve mérito nenhum. Então, muitas vezes a espiritualidade, ela nos ajuda justamente no discernimento, nos fazendo essa pergunta para que a gente possa refletir e nós mesmos acharmos o caminho, acharmos a nossa resposta por nós, para que a gente possa ter o merecimento e para que a gente possa ter o aprendizado do discernimento sobre isso. Então, do mesmo jeito que isso é feito conosco, no momento oportuno, com outro também. O que a gente pode fazer nesse trabalho é justamente ajudar a pessoa a se inspirar nisso. É com a nossa atitude, é com uma palavra, com um comportamento nosso, que até aquela pessoa que de repente tem algum problema, uma dificuldade maior com a gente, vai ver que a gente não responde, né, do mesmo jeito que ela. Quando de repente ela quer nos provocar, fazer o mal, alguma coisa, a gente responde já com o bem, ou a gente responde não entrando naquela provocação, aos poucos ela vai perceber isso. E isso vai começar a refletir, fazer com que ela reflita sobre as atitudes dela. Então não precisa a gente impor nada, não precisa a gente pegar a Bíblia ou o Evangelho debaixo do braço e sair pregando, muito pelo contrário. São com as nossas palavras, com as atitudes que a gente vai ajudar essas pessoas a refletirem e ajudar a despertar, a, digamos assim, a brilhar a luz que habita nelas. Porque lembramos, e como a gente falou no final, no começo da nossa lição, por mais que a pessoa hoje ela esteja na maldade, ela está. É um momento transitório. Um dia a luz também vai brilhar no caminho dela e ela também vai saber despertar essa luz dentro dela. Então, para terminar, a gente vai. Emmanuel continua a lição falando assim: esse é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange na feliz expressão de Paulo. Vergasta-o a luz celeste por dentro até que abandone as zonas inferiores em definitivo. Para o mundo será inadaptado e louco. Para Jesus é o vaso de bênçãos. A flor é uma linda promessa onde se encontre. O fruto maduro, porém, é alimento para hoje. Feliz daqueles que espalham a esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo, que suam e padecem dia a dia para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor. Essa lição ela termina de uma maneira muito bonita, né? E isso indica do nosso despertar. Quando a gente começa também a se preocupar com o próximo, a gente não se preocupa. Lógico que a gente se preocupa conosco, o cuidado maior é conosco, mas a gente começa também a se preocupar com o próximo, a querer dividir um pouco dessa luz com o próximo, ou ajudá-lo a esse próximo a a despertar essa luz nele. Como nós estamos conversando, cada um tem o seu momento. E as dificuldades, elas vão vir para todos. Como aqui, Emmanuel fala na lição, que os seguidores do Cristo que suam e padecem. Então, quer dizer que vai haver os momentos da nossa dificuldade. Não é porque hoje a gente está procurando seguir um caminho um pouco melhor, que a gente já tem um pouco as bases do Cristo, né, dos seus ensinamentos na nossa vida, no nosso aprendizado, no nosso caminhar, que as dificuldades não vão vir. Muito pelo contrário, a impressão que a gente tem é que quanto mais a gente procura seguir os ensinamentos do Cristo, mais as dificuldades parecem aumentar. Mas é porque nós estamos, aos poucos, se preparando para lidar com elas também. Lembramos que Deus, né, ele não dá uma cruz maior do que a que a gente possa carregar. Então, se aquela situação, por mais adversa que possa ser, chegou à nossa vida, é porque a gente tem condições de lidar com ela da melhor maneira possível. Então, não é porque a gente está procurando seguir esse caminho melhor que a gente não vai ter dificuldades, que a gente não vai ter problemas. Não, a gente vai ter momentos onde a gente vai se sentir fraco, onde a gente vai se sentir dor, onde a gente vai, digamos assim, se sentir, digamos assim, até um sentimento de depressivo. Vai haver esses momentos. Mas aí, o que a gente precisa fazer, o discernimento que a gente precisa quando chegar nesses momentos, o que dá para eu fazer, o que eu posso fazer, o que está ao meu alcance, e fazermos. A gente não pode se deixar levar por aquela situação e ficar naquela situação por tempo indeterminado, porque é aí que essa dificuldade
ela vai se tornar muito maior do que ela é. E muitas vezes, com uma atitude nossa, mesmo que seja pequena, a gente consegue mudar isso. Eu nunca contei essa situação aqui, eu já contei essa situação em alguns evangelhos que eu fiz na casa. Alguns anos atrás eu tive eu estava tendo, né, um problema de relacionamento com uma chefe que eu tinha, onde num primeiro momento, quando ela entrou e a gente começou a trabalhar junto, era uma relação de cumplicidade e de ajuda mútua, né, e até as pessoas estranhavam, porque eu trabalho num ambiente muito competitivo, então você ter essa ajuda é um pouco, digamos, raro, vamos dizer assim. E aí, com o tempo, essa situação, essa relação começou a se desgastar e a gente houve momentos onde a intolerância ela começou de ambas as partes começou, digamos assim, a se tornar muito forte e a gente estava a ponto de se pegar um no pescoço e sair rolando ali no trabalho, porque um não aguentava mais a presença do outro ali. E aí é que vem, o que, que a gente faz nesses momentos? Como a lição ela nos ajuda a refletir. E aí, como você começa a trabalhar? Você começa a colocar o nome da pessoa em oração, você começa a colocar o nome da pessoa na caixinha de vibração e você começa a trabalhar procurando amenizar essa situação. Houve um momento onde surgiu uma oportunidade de uma conversa, as coisas se amenizaram, hoje eu estou num ambiente de trabalho, ela está em um outro, e quando a gente conversa, tem a oportunidade de conversar, parece que nada aconteceu. Agora, se eu não tivesse tido essa atitude de procurar amenizar aquela situação, hoje talvez eu teria ganho mais um inimigo aí. A gente já está cheio aí de inimigos que a gente arrumou em outras reencarnações. Eu teria arrumado um outro inimigo para essa. Isso quer dizer, então, que quer dizer que eu já sou uma pessoa melhor? Não, mas é aquilo que a gente sempre fala. É trabalhar com que as ferramentas com que o Espiritismo nos dá. A gente se apega muito no espiritismo aos fenômenos mediúnicos, né? Antigamente eram as mesas e as cadeiras que giravam, hoje é o médium que dá passagem para o mentor ou para o espírito que precisa de ajuda, é o passe. A gente se liga muito nisso, mas isso são só ferramentas que o espiritismo se utiliza para praticar a caridade, para ajudar o próximo. Se a gente tivesse que definir o espiritismo, em outras palavras, o espiritismo nada mais é do que pegar os ensinamentos do Cristo e colocá-los na nossa vida, se inspirar nos ensinamentos dele e praticá-los, colocá-los na nossa vida. Jesus fez tal coisa, de acordo com o meu momento evolutivo, de acordo com o que está ao meu alcance. O que eu posso fazer inspirado no que ele fez? Esse é o ensinamento do Cristo. Se eu tivesse se deixado levar por aquela situação, como eu falei, eu teria ganho um outro inimigo. Mas inspirado nos ensinamentos do Cristo, de querer para o próximo aquilo que a gente quer para a gente, procurar se reajustar com o nosso inimigo no momento que nós estamos, né, na oportunidade que a gente está dele estar ao nosso lado, é que a gente pode amenizar essa situação. Então é isso que o Espiritismo nos ensina, e isso é que é ser luz. A gente imagina ser luz aquele espírito elevado já, e não é o nosso caso ainda. São nessas pequenas atitudes que a gente vai se tornando pessoas melhores, que a gente vai poder, digamos assim, não se deixando levar pelo mal, fazendo com que o mal ele não, digamos assim, se propague mais do que parece que ele já está, e aos poucos transformando isso no bem. E lembremos, isso é uma coisa muito importante, a gente sempre fala aqui nas lições. Seguir esse bem, praticar esse bem, nos ajuda o quê? A estarmos mais equilibrados. E estando mais equilibrados, a gente consegue achar as soluções para os nossos problemas e ajudar ao próximo de uma maneira melhor. É só a gente imaginar, quando a gente está desequilibrado, como que as coisas acontecem? Muitas vezes a gente toma uma atitude impensada, a gente faz as coisas de acordo com que, no primeiro pensamento que a gente teve, a gente não se importou com as consequências, depois que as coisas aconteceram, que geralmente a gente pensa, o que foi que eu fiz? Por que que eu não, né? Por que que eu fiz isso? Por que que eu deixei isso acontecer? Tudo por quê? Porque a gente não estava equilibrado. Quando a gente está equilibrado, quando a gente tem esses ensinamentos do bem, quando essa luz já é um pouquinho mais, digamos assim, acesa dentro de nós, a gente consegue manter ela acesa um pouquinho mais, por mais tempo dentro de nós, a gente já consegue ter esse discernimento na nossa vida e a gente consegue já refletir sobre as situações. Então, antes da gente tomar qualquer atitude impensada, a gente já pensa: se eu fizer isso, o que que isso vai acontecer? Se eu fizer desse outro jeito, o que que pode acontecer? E com isso a gente tem um discernimento melhor e a gente não só nos ajuda, como também a gente consegue ajudar ao próximo a encontrar esse discernimento e a seguir esse caminho melhor para o bem dele, para a evolução dele também.
Então era isso que a gente queria conversar com vocês, é uma lição, assim, muito importante, é uma lição que a gente deve estar sempre atento, que quanto mais a gente conseguir, por mais difícil, por mais dificuldades que sejam, manter essa luz acesa, procurar seguir, ter os nossos princípios mais voltados para o bem, mais voltados para os ensinamentos do Cristo, a gente consegue manter essa luz acesa e a gente vai ver o quanto de benefícios a gente vai trazer para nós e para as pessoas à nossa volta. Então é algo para a gente estar atento sobre isso, sobre essas nossas escolhas, sobre essas nossas decisões, esses nossos comportamentos que a gente tem. É uma grande oportunidade, nós que estamos agora encarnados, né, de poder. Aqui ninguém está falando que é fácil, muito pelo contrário, mas que a gente já pode fazer, a gente já pode. Desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada por todos, cheia de saúde, e eu espero que assim a gente possa se encontrar mais uma vez na semana que vem para mais uma lição aqui, baseada nos ensinamentos do Cristo, mas baseado, né, nos ensinamentos de Emmanuel. Desejo a todos uma excelente semana, que Deus e Jesus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus.